Muita paz, meus queridos amigos, que o Mestre Jesus nos abençoe, que possamos refletirmos para esta conceituada instituição espírita que atua brilhantemente aí no bairro do Barbalho. A nossa proposta para as nossas reflexões diante desses grandes desafios que ora enfrentamos, é necessário refletirmos sobre o valor terapêutico da oração, especialmente diante dessa grande pandemia em que a humanidade está sendo convidado ou convidada a elevar o seu pensamento ao Criador, rogando a Deus, ao Cristo de Deus, que proteja a humanidade, que proteja e dê forças àqueles que estão deixando a vida terrestre, como também aos entes queridos que ora se apresenta com os seus conflitos emocionais. O significado da palavra oração, ela tem a sua origem no latim. Orar vem do latim, os ores, boca, sendo, portanto, o ato de abrir a boca da alma e falar com Deus. Na acepção da palavra, oração significa abrir a boca para falar com Deus. A prece, ela é de essência divina. E sendo de essência divina, os seus registros especiais captam as rogativas da terra e as transforma em respostas de socorro celeste. Nenhum apelo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nenhum apelo neste universo de vibrações e intercâmbios jaze sem respostas, que se compraz nas revoltas, sintoniza com as mentes carregadas de ira, que se conjugam em comércio de longa duração, assim como quem vibra esperança e amor sincroniza com as forças emissoras da paz, da harmonia, estabelecendo ligações que favorecem o otimismo e a saúde. Esse trecho foi do livro Os Mensageiros, que é um diálogo que André Luiz tem com as entidades espirituais, falando da importância da oração, da importância deste valor tão potente que é direcionarmos a nossa mente através da introspecção, através da oração. Em outro trecho dizemos o seguinte: a iluminação interior apresentado por Joana de Ângeles vai falar sobre oração e cura. Essa ligação, essa conectividade entre oração e cura, ela diz assim: a verdadeira oração faz-se mediante um colóquio com a divindade, abrindo-se o indivíduo à inspiração sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. Somente através do exercício da busca da anulação do ego para a superação das paixões que perturbam a lucidez é que se alcança o estado oracional na qual há um equilíbrio da transfusão de energias que se expande e de outras que penetram o ser, propiciando-lhe harmonia e lucidez. Esse texto, ela vai dizer que quando você busca a oração, você se ilumina. Você se torna uma usina nuclear de luz. Na medida que você entra em contato
com o divino, com o cosmo, com o Criador da vida, você está buscando essa autoconexão. E é o momento onde ela vai dizer aqui que você busca anular o ego para a superação das nossas paixões, que nos perturba nesse momento de trânsito na vida terrestre, através da busca oracional. Essa busca oracional é a busca do equilíbrio, é a busca da transfusão da energia que se dilata de dentro para fora de todos nós. E aí, dentro desse trabalho que eu venho apresentando, eu vou falar sobre a relação da oração entre os budistas, baseado no livro de André Newberger. Ele escreveu esse livro, cujo título desta obra chama-se Como Deus Pode Mudar Sua Mente. Deus pode mudar a nossa mente? Os espíritos iriam responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E que nós somos a inteligência suprema, ou melhor, somos o primado do espírito, não é? A inteligência, um dos atributos da inteligência do ser espiritual eterno que nós somos. E André Newberger, que é um neurologista e professor assistente da Universidade da Pensilvânia, onde o seu trabalho, que foi publicado neste livro, em algumas revistas na área da especialização de neurologia, ele vai dizer assim, o André Newberger, ele convida budistas e freiras franciscanas a meditarem e orarem em uma sala fechada. Depois, no momento da mais alta devoção, ele injeta um marcador que viaja até o cérebro e revela sua atividade no momento da transcendência. E aí ele continua dizendo, foi uma célebre experiência de imagiologia cerebral, realizada, veja bem, em 2001, pelo neurobiólogo Newberger, que o demonstrou, analisando a ativação cerebral de 8 monges tibetanos budistas imersos através de uma técnica de respiração específica no estado de meditação, conhecido por levar a esta sensação de simbiose. O neurobiólogo descobriu no seu ecrã um estranho fenômeno. Que fenômeno é esse? Olha que coisa interessante. Quando nós oramos, as nossas moléculas, os nossos neurônios, o corpo se transborda em luz. E era exatamente isso que o Newberger estava querendo descobrir, quando ele diz assim, quanto mais profunda parecia a meditação, mais a zona do córtex parietal superior do cérebro escurecia, sinal de uma queda brusca da irrigação sanguínea, logo de uma diminuição da atividade. Por que esta zona? Porque quando você está orando, há uma diminuição no batimento cardíaco, há uma brusca queda na irrigação sanguínea. Por que esta zona? Aí ele diz assim, o André Newberger tem uma explicação. Uma das funções do córtex parietal superior, que é o terceiro nível da nossa casa mental, que eu venho comentando sempre, que o primeiro nível é o cérebro reptiliano, com os nossos instintos, com as nossas emoções primárias. O segundo andar, que é a parte onde estão as nossas emoções atuais, as conquistas que nós estamos aprendendo no presente, são todos os valores arquivados na
atual existência da nossa vida. E o terceiro andar, que é o superconsciente, é essa parte que o André Newberg tem estudado, que esse superconsciente, que quando você ora, que você busca a meditação, ou busca entrar em estado de nirvana, que é o caso aqui dos experimentos com os monges e budistas, há uma modificação nessa parte do lobo frontal, não é? Ele diz assim, uma das funções do córtex parietal superior é a de permitir ao indivíduo fazer a distinção entre o seu corpo e o ambiente que o rodeia e de se orientar no espaço. E aí ele vai falar ainda sobre a cartografia cerebral da fé. Com a esperança de chegar a uma verdadeira cartografia cerebral da fé, todos estes trabalhos lhe asseguraram: o ser humano parece perfeitamente programado para acreditar em Deus e que cada um de nós é herdeiro de um cérebro naturalmente inclinado para produzir o sentimento de que o mundo é habitado por uma entidade superior. Então o nosso cérebro é programado para ter essa conexão com o divino, com Deus. E aí dizemos também que a oração pode curar as pessoas. É possível que a terapêutica da prece, da oração, conforme Jesus nos ensinou, a terapêutica da oração, o médico e cardiologista Ronald Bird usou um computador para dividir aleatoriamente um grupo de 393 pacientes com problemas coronários internados no Hospital Geral de São Francisco. Vejamos bem esse experimento, essa pesquisa que Ranulfo Bird, esse cardiologista, desenvolveu lá em São Francisco, nos Estados Unidos. O primeiro grupo, composto de 192 pacientes, recebeu oração todos os dias por pessoas de várias crenças religiosas. Veja bem. O segundo grupo, composto por 201 pacientes, não recebeu nenhum tipo de oração. Ninguém ligado ao estudo, incluindo os próprios pacientes, médicos e enfermeiros, não sabiam quem estava recebendo oração e quem não estava. Isso é interessante. Depois de 10 meses, o Dr. Bird e sua equipe descobriram, meus amigos, que o grupo que recebeu oração necessitou 5 vezes menos antibióticos e 3 vezes menos possibilidades de desenvolver edema pulmonar. Aí está provado cientificamente de que a oração pode aumentar o seu sistema imunológico, pode fortalecer o seu corpo físico, pode curar uma depressão. Vejamos bem, sigamos adiante. O momento de prece é de interação, de doação e de escuta, a fim de que sejam captadas as diretrizes existenciais que podem auxiliar na escalada ascensional. Diante de qualquer enfermidade, quando se tem uma convicção religiosa, logo se faz da prece o recurso valioso para a aquisição da terapêutica de maior poder curador. Isto quando não se aguarda pela ocorrência de um milagre. Então, aí está provado de que essa interação, doação e escuta pode fortalecer a nossa vida, fortalecer-nos diante dos grandes desafios que todos nós estamos enfrentando. Benefícios defluentes da oração. O que podemos dizer sobre benefícios defluentes da oração? A mais expressiva cura que se deve buscar, a mais valiosa, será sempre aquela que conduz o paciente às causas dos distúrbios que padece, compreendendo a necessidade dos mecanismos de reparação e equilíbrio espiritual. Portanto,
É nesse momento que os benefícios defluentes da oração pode ter uma carga positiva sobre o nosso mundo emocional. Uma eficiente maneira de conseguir a ligação entre a criatura e o Pai Criador é a oração. Ele diz assim, é a oração ungida de sentimentos nobres. Olha, é uma oração de faixas vibracionais constituída, se eu posso dizer assim, de moléculas nobres. A emissão da onda mental dirigida a Deus com vigor e humildade vence os espaços infinitos e é captada pelo genitor celeste, que a responde utilizando-se de idêntica vibração que é recebida de imediato. Você manda a mensagem e o Criador lhe dá um retorno, lhe dá um feedback, como se diz na terminologia moderna. Então, se você envia para o Criador, para o Pai Celestial, o seu puro sentimento de que você precisa mudar, você está arrependido, você está passando por uma experiência dolorosa, e se as suas palavras são recheadas de sinceridades, certamente o Pai vai lhe responder. Aqui falamos sobre a mente divina. Mais importantes do que as formas e as fórmulas convencionais são a intenção, essa intenção, o conteúdo intrínseco de que se constitui a prece. Qual é a intenção das nossas orações? Oramos com o coração ou oramos com ladainhas? Ou fazemos aquele tipo de oração? Você está na igreja, você está em um templo religioso, seja qual for esse templo religioso, mas você está pensando no que tem que fazer amanhã. Eu estou orando, mas tenho que pagar a prestação do meu carro. Eu estou orando, mas eu não sei o que é que eu vou fazer com a minha faculdade. E por aí vai. Você tem que estar por inteiro nesse processo oracional. Pensa-se invariavelmente que a função da prece é de peditório, tendo-se em vista as necessidades reais e as imaginárias, rogando-se-lhe auxílio e soluções para os desafios existenciais que todos são submetidos. São essas orações direcionadas para a mente divina que nós vamos ter uma respostas para os nossos desafios existenciais, para as nossas crises de identidades, para o estado de mau humor, uma depressão, uma perda de um ente querido, qual seja a situação em que nós nos encontramos quando nós elevamos o pensamento a essa mente divina, recebemos em retorno a sua resposta. O espírito necessita somente da emissão do pensamento, que deve ser saudável, a fim de sincronizar com a mente divina espalhada no universo, estabelecendo-se a verdadeira identificação. Porque o espírito é o princípio inteligente do universo. E na qualidade do princípio inteligente do universo, estamos mergulhados na consciência divina do Criador. Nós estamos mergulhados em Deus. Quando Jesus afirmou, vós sois deuses, o Deus que está em mim está em ti. Portanto, todos nós somos feitos da substância divina do amor do Criador. A mudança de atitude emocional. O que vem a ser a mudança de atitude emocional? Quando te dispuseres a orar, cria primeiro o clima favorável, indispensável à comunhão com Deus. Não serás de improviso que o conseguirás. Torna-se necessária
uma mudança de atitude emocional e mental, a fim de que te concentres no objetivo e emitas o pensamento de maneira segura, simples, sem, veja bem, sem soberba nem presunção. Porque aí a prece, a oração, não terá efeito. Você está orando, mas com soberba, com presunção. Qual é o teor energético vibracional dessa oração? Certamente não terá nenhum efeito. Se recorres aos espíritos nobres, orando para que sejam intermediários dos teus sentimentos, sintoniza na sua faixa vibratória e serás sustentado por vigorosas energias que te tranquilizarão. Evoca o teu mentor espiritual, o anjo da guarda, buscando essa conexão. É tudo uma questão de vibração. É tudo uma questão de como você abre a janela da tua alma, a janela da tua mente para se conectar com o Criador. E aí aqui eu iria vamos falar sobre os grandes homens e o poder da oração dessas grandes personalidades da história da humanidade. Como essas grandes figuras que ajudou a impulsionar o progresso da humanidade, eles eram todos sustentados pela terapêutica da oração. Paulo de Tarso, como por exemplo, temendo não ter forças para abraçar tão gigantesco trabalho, em desespero, ora a Jesus, e este lhe aparece, acalmando-o e dizendo-lhe: não desanime, eu estarei contigo. Nos momentos de angústias, de dores, de perseguição de Paulo de Tarso, ele buscava, através da oração, manter esse contato com Jesus. Sabia que a oração era da alma. E ele, no momento de dor, de perseguição, ele buscava o Cristo como o seu trampolim para que ele pudesse alçar, ultrapassar as dores humanas que ele estava vivenciando. Santo Agostinho e Santa Mônica, também outro exemplo. O bispo de Hipona, na África, foi convertido ao cristianismo. Eu não sei se vocês sabem disso, que Agostinho de Hipona foi convertido ao cristianismo pelo poder das orações de sua mãe, a notável Mônica, se transformando num grande mestre e teólogo cristão no ano de 386 depois de Cristo. Agostinho de Hipona tinha uma vida desregrada. Ele estava como aquela parábola do filho pródigo, um filho perdido em um país longínquo. E Mônica evoca através da oração. Mônica, sua mãe, direciona todas as suas orações ao filho. E ele se modifica e se torna um dos maiores teólogos da humanidade. E Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que eu acho assim fantástica. A oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. A oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Mahatma Gandhi. Gandhi, o grande Mahatma da Índia, desde os mais ternos anos, era encantado com a santidade de sua mãe, Putibilha, sempre envolta em profundas orações. Mais tarde, ele liberta o seu povo usando a força da não violência, o apego à verdade e orando constantemente, recitando os versículos da sublime canção do livro sagrado dos hindus. Durante o período que Mahatma Gandhi lutou
com a bandeira da paz para libertar a Índia do jugo dos ingleses, ele usou como instrumento de libertação a oração e a paz. É de Gandhi uma das mais belas definições sobre a oração que a humanidade pôde ter. E foi essa que eu falei anteriormente, né? Vou tornar a repetir que eu achei fantástico. A oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Iniciamos com a oração e à noite fechamos a porta da nossa mente com a oração. Outro grande baluarte da humanidade no século XX foi Dr. Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King iria ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1964, quando ele disse: "Eu tenho um sonho. Esta é nossa esperança, esta é a fé com que regressarei para o sul. Com esta fé nós podemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, meus amigos", vai dizendo o Dr. Martin Luther King, que era protestante, "com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé, nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos para ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos e, quem sabe, nós sermos um dia livre. Este será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado." O poder da fé na vida de Dr. Martin Luther King, que foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, pelo simples fato que ele defendia os direitos de todos contra a questão do racismo nos Estados Unidos. Ele era um homem da paz. Ele vibrava nesse campo do amor da paz, da fé. Era a fé que movia o grande Dr. Martin Luther King, como todos. E Madre Teresa, outra baluarte da fé, da oração, da prece. A fé é o grão de mostarda. A força mais potente do universo é a fé, Madre Teresa. Ela foi outra que buscava, através da oração, da fé, fortalecer os seus desafios. Quando ela foi questionada por um padre do Vaticano: "Madre Teresa, de onde é que você retira essa força para tocar esse grande projeto que era as missionárias da caridade?" E Madre Teresa de Calcutá iria responder: "Eu apenas sou um lápis nas mãos de Deus. É Deus que escreve por mim." Mais tarde, Chico Xavier também iria afirmar essa mesma frase. Irmã Dulce, essa genuína baiana que se tornou ano passado a primeira santa nascido em terras brasileiras, no estado da Bahia, no bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Irmã Dulce deu um exemplo de fé e de oração. E ela tem algumas frases que está lá no seu memorial, e eu indicaria a todos os companheiros que vá visitar o memorial de Irmã Dulce, que diz o seguinte: "Tudo que vai com Deus é com fé, vai bem." E aí ela diz assim: "É preciso ver sofrimento não apenas a dor, mas também um tesouro que devemos saber explorar em benefício da nossa alma." Ela continua: "O amor supera todos os obstáculos, todos
os sacrifícios, por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Tudo que vai com Deus e com fé, vai bem. Esse pensamento de irmã Dulce nos convida a uma reflexão, que é essa fé que moveu irmã Dulce, naquele ato de amor e de misericórdia de irmã Dulce, quando o ônibus bateu, pegou fogo, ela entrou naquele ônibus em chamas e salvou vidas. E perguntaram à irmã Dulce por que ela fez aquilo, que ela correu risco de vida. Ela disse, eu estava pensando no meu próximo. São muitos relatos do amor incondicional de irmã Dulce. Quando a irmã Dulce, tirando das ruas de Salvador os indigentes, os sofridos do corpo e da alma, irmã Dulce, ela era uma missionária da caridade, do amor, da compaixão, e ela orava por todos que batiam a sua porta, e ela dizia que a prece, a oração, era o remédio para as almas necessitadas. O nosso querido Chico Xavier também, esse grande vulto, que utilizava-se a prece como pacificadora da tua alma. E ele vai dizer assim, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, meus irmãos, como ele vai dizendo aqui, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Portanto, o que o querido Chico coloca aqui, que a prece nos pacifica, ameniza as nossas iras, as nossas agressividades, neutralizando essas faixas de pensamentos negativos quando nós atuamos através da terapêutica da prece oracional. E o grande Dalai Lama, eu estou falando desses grandes vultos, e eu procurei de certa forma mostrar a vocês que esses grandes vultos que fizeram parte da história da humanidade, eles sempre tiveram como a oração e a prece, o alimento, o pão espiritual, a água espiritual, para alimentar o teu corpo emocional, o teu corpo espiritual. E Dalai Lama vai dizer, a oração de Dalai Lama, que eu me torne em todos os momentos, agora e sempre, um protetor para os desprotegidos, um guia para os que perderam o rumo, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para os que têm rios a atravessar, um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada para os que não têm luz, um refúgio para os que não têm abrigo e um servidor para todos os necessitados. Dalai Lama. Outro avatar de luz, que ainda continua entre todos nós, que sempre buscou, através da oração, através da terapêutica do amor, se conectar com Deus. Esses grandes vultos que eu falei aqui são antenas de luzes. Queria trazer para a humanidade um referencial do verdadeiro sentimento de oração. Quando o amor veio à Terra, com a presença magnânima deste ser de luz, o Cristo, em um dos momentos da sua trajetória,
narrado por Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Mateus vai definir um dos momentos supremos do Cristo, quando ele disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. És através da oração que você vai vigiar as suas ações, as suas atitudes. E Mateus, registrando o pensamento do Cristo, no capítulo 17 e 20, ele vai dizer assim: Jesus afirmou com segurança e beleza: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus demonstrava neste ato: se você tiver fé do tamanho de uma semente, do tamanho de um feijãozinho, você removerá as montanhas. Que montanhas são essas? São as nossas montanhas interiores. São a luta titânica que cada um de nós enfrentamos com nós mesmos. Então, o poder da fé, associado à oração que fortalece a nossa fé, removeremos as grandes montanhas, os Everestes que se encontram ainda instalado em nós, porque Jesus iria dizer a homem de pouca fé: se você tiver fé, essa fé lhe conduz, e vice-versa. A fé é fortalecida pela oração, pela prece. É um remédio, é um alimento da alma diante desses desafios em que estamos enfrentando com essa pandemia avassaladora. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu encerraria com essa frase as nossas considerações finais sobre o valor terapêutico da oração. A chave para que a oração seja eficaz é a união do pensamento, do sentimento e da emoção. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos, nesses dias atuais, nesta casa que sempre nos acolheu, na figura de Ana, na figura do nosso querido irmão, seu Léo, este homem notável, e todos os trabalhadores desta seara bendita, que possamos todos sermos envolvidos nesse halo de luz, nesse halo de amor, nesse halo de bondade.